Bom dia, sétimo ano. Então, hoje vamos para a nossa aula de geografia. Vocês já descansaram bastante semana passada. Eu deixei para vocês fazerem as atividades, né? Colocar tudo em dia. Hoje, então, vamos começar com um capítulo novo, beleza? Então, vamos abrir o livro, página 74, capítulo 7. Vamos falar sobre clima e formações vegetais, tá bom? Então, vamos lá. Na verdade, nós temos alguns tipos de clima, né? E existem. Então, os tipos de clima que existem são o equatorial, o tropical atlântico, tropical de altitude, tropical semiárido e o subtropical. É exatamente desses climas que nós vamos falar nesse capítulo, tá bom? Os fatores que influenciam, né, para que cada região, cada localidade tenha um tipo de clima são a altitude, a latitude, o tipo de relevo, a continentalidade e maritimidade, as massas de ar e as correntes marítimas. Esses fatores é que influenciam para que cada região tenha o seu determinado tipo de clima. Beleza? Bem, então vamos lá na página 74. Na página 74, a gente vai estar falando aí da diversidade natural. Então, o Brasil é um dos poucos países do mundo onde, em razão da variedade climática e da grande extensão territorial, é possível encontrar paisagens muito distintas. Então, pelo tamanho, né, territorial do Brasil, né, o Brasil existe diversas paisagens, diversos tipos de paisagens, né? Os elementos da natureza estão associados entre si. Por isso, as diferentes combinações de tipos de clima, de relevo e de solo resultam no desenvolvimento de diferentes formações vegetais. Então, por que que no Brasil, por exemplo, existem diferentes formações vegetais, né? Exatamente por causa do clima, do relevo e do solo, né? A combinação desses tipos de clima, relevo e solo é que vão resultar nas formações variadas da vegetação, tá certo? Bem, observe nas fotografias a seguir duas paisagens do Brasil bem diferentes uma da outra. Então a gente tem aí a primeira paisagem, né? Cabrobó, Pernambuco, a segunda paisagem, Bom Jardim da Serra, Santa Catarina. A gente vê que são paisagens extremamente diferentes, né? A primeira paisagem, a gente vê uma paisagem o quê? Rasteira, né? Aqui, ó, uma paisagem rasteira, né? As árvores, elas têm pequenos tamanhos, né? As alturas são baixas, elas são baixas em relação à altura, né? A segunda paisagem, a gente já viu, na primeira paisagem, o clima também é seco. A gente vê que o solo é seco, ele não é úmido, né? Isso é proveniente do clima, que é seco. Provavelmente não, está, né, em Pernambuco, a região ela é bastante seca, quente. A gravura de baixo, ela tem uma paisagem com árvores mais altas, né? Então, ela tem, apesar de serem espaçadas, essas árvores, né? Elas são mais altas. E tem também, a gente percebe que é uma região fria, né? A gente nota aí o gelo sobre a vegetação rasteira, tá? Então, aí nós temos dois tipos de paisagens, dois tipos de vegetação do Brasil, no mesmo território, né, que é o território brasileiro. Bem, o Brasil está entre os países megadiversos do mundo, ou seja, que apresentam grande variedade de espécies da fauna e da flora. Então, nós temos grande variedade de animais e de plantas, né? Fauna e flora, compondo importantes ecossistemas. Ele faz parte do conjunto de 17 países que respondem por 70% da biodiversidade do planeta. Para proteger as áreas naturais do país, foram criadas pelo governo federal as Unidades de Conservação, UC. Elas podem ser de dois tipos: unidades de proteção integral, nas quais a proteção da natureza é o principal objetivo, e as unidades de uso sustentável, que visam conciliar a conservação da natureza
com o uso sustentável dos recursos naturais, em que a coleta e o uso dos recursos naturais são permitidos. Então, nesse uso sustentável, né, a coleta e o uso dos recursos naturais são permitidos. Tá? Já as unidades de conservação, de proteção integral, né, elas não podem ter essa retirada de produtos da natureza, tá certo? Que elas têm uma proteção integral, tá? A proteção da natureza é o principal objetivo nessas unidades de proteção, tá certo? Grifem, então, nessa página, esses dois tipos de unidades de conservação. Unidades de proteção integral, unidades de uso sustentável, tá? Podemos passar para a página 76, tipos de clima. Então, a gente vai ver aí os tipos de clima. No Brasil, predominam os climas quentes, porque a maior parte do território, 92%, está localizado na zona tropical do planeta. O restante do território, 8%, estende-se pela zona temperada sul, onde as temperaturas médias são menores. As duas fotografias observadas anteriormente, na página 74, são exemplos de paisagens localizadas em latitudes bem diferentes, como a gente falou, né? Uma paisagem, ela demonstra ser, né, numa área de calor, a outra paisagem numa área mais fria, né? Então, nós temos duas paisagens bastante distintas, diferentes, tá? Bem, dessa forma, podemos afirmar que a latitude é o principal fator determinante das variações de temperaturas no país. Podem grifar. Então, olha, a latitude é o principal fator determinante das variações de temperatura no país. Nas áreas próximas ao Equador, as temperaturas médias são mais elevadas, então, ou seja, são mais quentes. Quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente se torna a região, né? A linha do Equador passa nessa região aqui do Brasil. Ó. Então, aqui, a região ela é mais quente, né? A Amazônia, por exemplo, é uma região mais quente, tá? Exatamente porque está próxima à linha do Equador, que é uma linha que nós sabemos, uma linha imaginária, né? Ela não existe na realidade. Bem, à medida que as latitudes aumentam, ou seja, que aumenta a distância em relação à linha do Equador, as temperaturas médias vão diminuindo. Por isso, o clima é mais ameno no sul do país, com baixas temperaturas durante o inverno. Então, olha só, a latitude ela é a distância em graus em relação à linha do Equador, né? Nós vimos isso no 6º ano. A linha do Equador, né? Os estados que estão próximos à linha do Equador, eles são mais quentes, por conta da latitude, né? Os estados que estão mais distantes da linha do Equador, eles são mais frios, né? Ou seja, a latitude ela é maior, né? Ela está mais distante da linha do Equador, tá? Vamos lá. Os efeitos da latitude, combinados com a altitude do relevo e outros fatores, continentalidade e atuação das massas de ar e das correntes marítimas, são responsáveis pela diversidade climática do país, que apresenta 6 tipos de clima. Então, o Brasil, né, nós temos 6 tipos de clima. Vamos ver quais são? Equatorial, tropical, tropical atlântico, tropical de altitude, tropical semiárido e subtropical. Observe o mapa, em seguida comparem com o mapa de vegetação original do Brasil. Então, nós temos aqui os climas no Brasil e vegetação original, né? Nós vamos fazer a comparação entre os dois mapas. O mapa de clima e vegetação original, ó. Clima e vegetação original, tá? Clima, vegetação original. Vamos fazer essa comparação, então. Então, a gente vê aí, olha, o clima equatorial, que se dá mais na Amazônia, ó, clima equatorial, se dá mais aqui na Amazônia, né? Qual é o tipo de vegetação que nós temos no clima equatorial?
nós temos a floresta, o quê? A amazônica, né? O clima tropical, nós temos qual tipo de vegetação? Clima tropical, ó, essa parte alaranjada, né? Então, nós temos aqui, ó, a predominância do cerrado, a predominância do conjunto do Pantanal, nós temos também a caatinga, né? Tudo faz parte desse clima tropical, né? O tropical atlântico, né? Que é o amarelinho, que em cima está. Então, nós temos o quê? A caatinga, que faz parte do clima tropical atlântico. O tropical de altitude, que é essa parte verde mais escura, próximo aí uma região, uma parte do sudeste, né? Então, nós temos o que aí? O sudeste e centro-oeste, o clima tropical de altitude. Então, nós temos dois tipos também de vegetação. Nós temos a vegetação de mata atlântica, por exemplo, né? E temos também um pedacinho do cerrado, tá? Nem seria cerrado, seria dos campos, né? Agora aqui, o clima semiárido, que é essa parte amarelinha. Nós temos lá em cima, ó, semiárido, comparando com a vegetação original, nós temos também a caatinga. E no subtropical, que é esse verde mais claro, geralmente aqui na região sul, né, a gente tem alguns tipos de vegetação. Nós temos os campos, nós temos mata de araucária, né? E temos um pouquinho também da mata dos cocais, tá? Nessa região. Então, quer dizer, cada região, né, o clima vai influenciar a vegetação de cada região, tá certo? Então, vamos continuar aí. A leitura dos mapas possibilita perceber as inter-relações entre os tipos climáticos e as formações vegetais que se desenvolveram nos solos brasileiros. Essa variedade de formações vegetais compreende a biodiversidade brasileira e faz parte dos seguintes biomas: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Esses são os biomas, então, brasileiros. Podem grifar, tá? Então, quais são os biomas brasileiros? Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Ao longo do tempo, as transformações ocorridas no espaço geográfico brasileiro comprometeram muito a cobertura vegetal original do território. Grande parte da vegetação foi eliminada, principalmente pelas atividades agropecuárias e pelo intenso processo de urbanização pelo qual o país passou, sobretudo nos últimos séculos. Atualmente, a vegetação nativa ocupa pouco espaço em relação à cobertura original. A gente sabe, né, que com o desenvolvimento do país, né, esses tipos de vegetação eles foram dando lugar a construções, né? E muitas dessas vegetações perderam o seu espaço por conta do desenvolvimento desenfreado, né, do país, tá certo? Página 77. Clima e coberturas vegetais brasileiras. Então, vamos lá. O clima que predomina no norte do Brasil é o clima equatorial. Podem grifar. Norte do Brasil, clima equatorial. Esse clima caracteriza-se por altas temperaturas, médias térmicas em torno de 26 graus e alta pluviosidade durante todo o ano. A umidade anual é, em média, superior a 80%. As altas temperaturas e as chuvas abundantes explicam a presença de uma floresta tão exuberante, a floresta amazônica. Então, olha, o norte, né, nós temos um clima quente, é o clima equatorial, né, e chuvas abundantes. Isso faz com que a floresta amazônica, né, ela se desenvolva de forma muito melhor, tá certo? A floresta amazônica é bastante heterogênea e hidrófila, ou seja, apresenta grande variedade de espécies vegetais e depende de muita umidade para se desenvolver.
é uma floresta latifoliada, predominância de vegetais de folhas grandes e largas, com mata densa e escura. Como as árvores são muito altas, as maiores espécies podem atingir de 60 a 65 metros de altura e ficam muito próximas uma das outras. Suas copas chegam a barrar a penetração do sol. Devido à constante troca de folhas, a floresta se mantém sempre verde. Então, o clima, né, ele ajuda ao desenvolvimento da floresta amazônica, tá? Segundo pesquisas, cerca de 50% da água das chuvas que cai na floresta volta diretamente para a atmosfera em forma de vapor. É o fenômeno de evapotranspiração da floresta, em que a evaporação da água do solo se soma à transpiração das folhas, que liberam como vapor a água absorvida pelas raízes. Esse fenômeno mostra a íntima conexão entre clima, solo e vegetação da Amazônia. Desculpe. Bem, então, olha só. Podem grifar, né? Esse fenômeno, qual é o fenômeno? O que se chama de... Cadê? Para vocês grifarem. O fenômeno transpotranspiração, tá? Evapotranspiração, desculpe. Evapotranspiração da floresta. Esse fenômeno mostra a íntima conexão entre clima, solo e vegetação da Amazônia. O fenômeno da evapotranspiração explica também outra grave consequência do desmatamento da floresta, a diminuição da quantidade de vapor de água na atmosfera, o que acarretaria grandes períodos de seca. Então, né, se houver aí a destruição da floresta amazônica, né, por isso que existe aí um movimento, né, para se proteger a floresta amazônica. Porque se a floresta acabar, o Brasil ele vira uma grande seca. E não só o Brasil, como muitos países, né? Praticamente todos os países do mundo vão virar um grande deserto, tá? Porque a floresta amazônica ela tem uma grande importância para todos os países do mundo, tá certo? Por isso que se chama de pulmão do mundo, tá? Bem, o clima tropical predomina em áreas vastas do país. Então, vamos lá. Já é outro tipo de clima. Clima tropical, tá? Em vastas áreas do país. Podem grifar isso aí. Caracteriza por temperaturas médias acima de 20 graus durante todo o ano e por duas estações distintas, uma seca no inverno e outra chuvosa no verão. A formação vegetal mais comum nas áreas de clima tropical no Brasil é o cerrado. Paisagem vegetal marcada por árvores baixas, que têm casca grossa e troncos retorcidos entre arbustos rasteiros. Esse bioma está ameaçado de extinção, principalmente pelo avanço da agropecuária, ou seja, os donos de gado, né, eles destroem esse tipo de vegetação para fazer pastos, né, para que os seus bois e vacas possam pastar ali, né? O complexo do Pantanal, localizado em áreas de clima tropical, apresenta espécies de diferentes formações vegetais brasileiras, da floresta amazônica, da caatinga, do cerrado, além de matas ciliares e plantas aquáticas. Em áreas próximas ao litoral do Brasil, o clima tropical atlântico apresenta temperaturas médias entre 20 e 24 graus Celsius. Então, já temos um outro tipo aí de clima, clima tropical atlântico, tá? Bem, e chuvas, né, entre 1.500 milímetros a 2.000 milímetros ao ano. Esse tipo climático é influenciado pela massa de ar tropical atlântica, que traz umidade para as faixas litorâneas do sul e do sudeste durante todo o ano. Então, o nosso clima aqui na região sudeste é o clima tropical atlântico, né? Ele traz massas de ar do Oceano Atlântico para as nossas cidades, para a nossa região, tá? Bem, no litoral nordestino, durante o outono e principalmente no inverno,
o avanço da massa de ar polar atlântica forma forma frentes frias, aumentando o índice de chuvas. Observe o mapa acima. Então, nós temos aqui, ó, na região Nordeste, cá em cima, de vermelhinho, né? Aqui, essa região, né? A gente tem aí, olha, no litoral nordestino, durante o outono e principalmente no inverno, o avanço da massa de ar polar atlântica forma frentes frias, aumentando o índice de chuvas. Observe o mapa acima, é isso que esse mapa está mostrando. Tá? Nesse tipo climático, desenvolveu-se a Mata Atlântica, uma floresta tropical. Então, o tipo de vegetação do clima tropical atlântico é a Mata Atlântica. Tá? É uma formação florestal com árvores de grande porte e variedade de espécies. Atualmente, pouco resta da vegetação original. A devastação começou no século XVI, com o comércio do pau-brasil. Mais tarde, grandes extensões da floresta foram substituídas pelo cultivo da cana-de-açúcar, favorecido pelo clima quente e úmido e pela terra argilosa e fértil, conhecida como solo massapê. Na faixa litorânea, também existe a vegetação costeira ou litoral, outro tipo de vegetação, né, gente, daqui da faixa litorânea, do clima tropical atlântico, tá? Composta, sobretudo, de restingas e mangues. Os mangues ou manguezais são encontrados em regiões onde há o encontro das águas dos rios com as águas do mar. São formações resistentes às águas salobas. As restingas acompanham a extensão das praias e são adaptadas a terrenos arenosos, além de resistirem à escassez de água doce e aos fortes ventos. Então, nós temos aí em Macaé, né, a restinga de Jurubatiba, por exemplo, que é uma restinga grande, né, que pega Macaé e Carapebus, né, os dois municípios, e que é também uma parte, né, a sua vegetação, ela está sob proteção ambiental também, tá certo? Ela é protegida, né, essa região, tá? E é um tipo, então, de vegetação costeira, né, que faz parte da nossa realidade, tá bom? Outro tipo de clima é o clima tropical de altitude. Apresenta temperaturas mais brandas, com média anual entre 18 e 22 graus. Nas regiões em que predomina esse tipo climático, a floresta tropical é menos densa e úmida. Outro tipo aí é o clima semiárido. É típico do interior do Nordeste. Caracteriza-se por elevadas temperaturas e chuvas escassas durante o ano. Essa área recebe pouca influência de massas de ar úmida e fria provenientes do sul do país. E a Caatinga é um bioma característico do semiárido nordestino. A vegetação florestal, arbustiva e herbácea desse bioma apresenta rica biodiversidade. Predominam plantas de pequeno porte, rasteiras e espinhentas, adaptadas para sobreviver a longos períodos de seca. São as xerófitas. Entre as várias espécies de planta que crescem na Caatinga, são mais comuns a aroeira, o angico, o xique-xique e o mandacaru. A aroeira também é um tipo de planta que a gente tem muito aqui na nossa região, né? É um tipo de planta que serve até mesmo para fazer remédios, né? O clima subtropical é predominante no sul do Brasil e sofre influência das massas de ar vindas da Antártica. Nesse clima, as 4 estações do ano são mais bem definidas. As chuvas são distribuídas regularmente e as temperaturas médias ficam entre 16 e 24 graus Celsius. O inverno é frio na maior parte da área subtropical, podendo até nevar em alguns locais, em especial nas áreas de maior altitude. A mata de araucárias, o tipo de vegetação típico do clima subtropical, originalmente encontrada nos pântanos, né? Nos planaltos do sul do Brasil, é uma mata aberta e homogênea,
em que se destaca o pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia, junto com o cedro, a gameleira, a embuia, a erva mate e outras. A mata de Araucária foi muito devastada no início do século XX por empresas madeireiras que exploravam o pinheiro do Paraná. A vegetação dos campos, composta de gramíneas, arbustos e pequenas árvores isoladas, é característica do sul do Rio Grande do Sul e cobre extensas áreas de planícies e morros. Corresponde ao bioma do Pampa. Então, esse bioma, esse tipo de bioma, né, está no Rio Grande do Sul, os Pampas. Né? Climograma. Climograma é um gráfico que representa a precipitação e a temperatura média de um local no período de um ano. Então, podem grifar isso aí. O que seria um climograma? Tá? Os climogramas, a seguir, trazem informações sobre os locais que foram estudados. Por exemplo, no local de clima semiárido, as temperaturas médias mensais são elevadas e as chuvas escassas. No local de clima subtropical, as temperaturas são mais baixas em junho e julho e as chuvas são regulares durante todo o ano. Então, nós temos aí, né, o clima semiárido, nesse climograma, ó, clima semiárido e clima subtropical no outro climograma, tá? Semiárido e subtropical. Bem, meninas, então nós vimos aqui, nesta parte, deste capítulo 7, o clima e as formações vegetais, né? Nós vimos que o clima ele vai influenciar diretamente a formação vegetal de determinada região, tá certo? Agora eu quero que vocês realizem, para a próxima aula, da semana que vem, as atividades do livro da página 74, 75, 81, 74, 75, 81, 82 e 83, tá? Para a próxima aula. Façam essas atividades e nós vamos corrigir na semana que vem, tá bom? Essa semana eu deixei vocês colocando tudo em dia. Não podem reclamar, hein? Então, fiquem com Deus e até a semana que vem, tá bom? Tchau, tchau.